Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Saúde a todos os internautas nessa noite com a paz do Senhor. Vai interagindo com eles aí. Irmão Wesley, dando a paz do Senhor para eles, respondendo aí a paz do Senhor, a mensagem deles, para que eles não se sintam isolados aí na live, tá? Amado, abra suas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, João 20, do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então, aleluia, então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou o primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis. Aleluia, que não estava com os lençóis, mas debaixo, nenhum lugar, né? Não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Viu e creu. Aleluia. Por isto ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltando aos discípulos, outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Permaneceu junto ao lado do túmulo, chorando, ao lado, chorando. Enquanto chorava, abaixou os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado aleluia, aonde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então ele lhe perguntou: mulher, por que choras? E ele respondeu, aleluia, e ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconhecera que era Jesus. Meu Deus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Jesus: a quem procurais? E ela respondeu: se ele. E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe, meu Deus, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus discípulos e dizer-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e, anunciando aos discípulos, e disse: vi o Senhor, oh meu Deus. E contava que ele lhe disse essas coisas. E contava que ele lhe disse essas coisas. E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
Ah, meu Deus, trancadas as portas da casa, onde estavam os seus discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Aleluia. Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e os lados. Meu Deus, e os lados. E se pôs os seus discípulos, e os seus discípulos viram o Senhor. E disse, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se alguém perdoar de seus pecados, serão-lhe perdoados. E se lhe retiveres, então serão retidos. Serão retidos. Alguém vai poder estar sentado na glória a Deus. Eu sinto a graça, eu sinto o toque dessa mensagem, eu sinto o toque do Espírito Santo do Senhor. E nessa noite esteja raro o teu coração e esteja receptivo à palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E nós nos reunimos justamente para ouvir o Espírito de Deus, o que Ele tem a falar com cada um de nós nessa noite. Nós estamos aqui, não é apenas um encontro, não é apenas uma distração, não é apenas uma reunião, mas nós estamos aqui porque nós temos a certeza diante de quem estamos. Você tem a certeza diante de quem você está? Eu tenho a certeza diante de quem eu estou. Os irmãos estão aí acompanhando pelas redes sociais. Sabe também diante de quem está nessa noite. Nós estamos aqui porque nós não estamos diante de homens. Nós não estamos aqui apenas diante de pessoas, não. Nós estamos aqui reunidos como pessoas diante daquele que está nos contemplar. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, diante do Deus que é soberano, do Deus que é poderoso, do Deus que está vivo, do Deus que nos amou, do Deus que faz algo extraordinário, do Deus que executa os seus planos, no Deus que efetua, no Deus que cumpre sua palavra, no Deus que Ele fala, Ele se revela e nós cremos nisso. Isso precisamos crer porque nós conhecemos. Eu creio porque eu conheço. Você crê porque você conhece. Você crê porque você tem essa experiência. Você crê porque você teve um encontro. Você crê porque você sabe que Deus está vivo. Você crê porque sabe que Ele está em nosso meio. Você crê porque sabe que Ele é Senhor. Você crê porque sabe que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você crê porque sabe que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E é por causa da sua ressurreição que nós podemos declarar: eu não vi, mas eu creio. Você não viram, mas creio. E Jesus mesmo disse: bem-aventurados vocês sois vós, porque vocês não viram, não foram testemunha ocular dos fatos, mas pela palavra eu creio, pela palavra nós cremos, e nós somos bem-aventurados, e nós somos tão bem-aventurados que estamos aqui nessa noite, nessa plena consciência de que nós um dia haveremos de contemplar todas essas maravilhas. E para o Senhor nos dar a certeza disso, para o Senhor nos deixar o consolo, Ele nos deu a certeza. Ele adiantou essa palavra, Ele adiantou essa promessa. Como que Jesus adiantou esta promessa? Ele já liberou um pouco dessa promessa para nós. Sabe como que Ele adiantou parte dessa promessa? Rogando ao Pai para que enviasse o Espírito Santo para já estar conosco, nos dando essa garantia. Então eu já tenho a garantia, porque nós já temos o penhor do Espírito Santo. E se nós já temos o penhor do Espírito Santo, então o Senhor Jesus diz assim: as ovelhas que são minhas, meu Pai me dá, e de modo nenhum alguém poderá arrebatar das minhas mãos. E eu mesmo dou-lhe a vida eterna, e eu mesmo asseguro a salvação de vocês, porque sou eu que tenho poder para assim fazer. E as ovelhas que são minhas, o maligno não toca. Aleluia, isso é fato. Isso é fato. Eu creio porque eu conheço, e conheço porque eu creio. Aleluia, eu creio. Nós cremos porque conhecemos a palavra, conhecemos as Santas Escrituras. Nós sabemos que isto é fato. Nós sabemos que tem testemunha. Então percebemos aqui nesse texto. Não vou me demorar muito, igreja. Pelo menos eu não quero me demorar, mas o Senhor sabe como falar conosco. Jesus sabe como assim se revelar em nosso meio.
Então ele está se revelando pela palavra, é pela palavra que ele se revela. Então vimos o texto aqui, um dos mais deslumbrantes, um dos mais belos, dos mais lindos, porque nós só estamos aqui por causa desse fato. Você só está aqui por causa desse fato. Isso aqui aconteceu, isso foi testemunhado. E nós continuamos sendo testemunha. Percebe-se que Lucas não presenciou, ele não testemunhou, mas ele creu porque, aleluia, havia relatos contundentes. Então, assim, segundo as informações de todas que eu tenho, desses fatos que Jesus, o Nazareno, andou fazendo por toda a Judéia, por todas as partes. E aqui eu creio. Então vai perceber, queridos, que aqui houve testemunha, fato. No momento da crucificação de Jesus, no momento da morte de Jesus, queremos nesse momento entrar nessa palavra, falar da seguinte forma, a igreja do Senhor, que é a revelação que o Espírito de Deus traz pela palavra, que naquele momento parecia que o Império Romano, parecia que o Império Religioso tinham prevalecido. Parecia que eles tinham vencido, não é verdade? Parecia que naquele momento que o cristianismo tinha perdido. Parece que o cristianismo tinha sido derrotado. Parece que o discípulo tinha sido derrotado. Parecia que o evangelho, que a igreja tinha sido derrotado. Parecia que Jesus tinha sido vencido pela hostilidade. Parece que Jesus tinha sido derrotado, tinha sido vencido pelas calúnias, pelos mentirosos, pelos invejosos, pelos caluniadores, pelos perseguidores do Senhor, pelos inimigos hostis, está entendendo? Pelo Império Romano, pelo Império Religioso, porque foi eles que crucificaram Jesus. Certo é que o próprio Pedro, na sua primeira mensagem, lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 2 e 4, até aí ele vai falar disso daí, de que era no nome do Senhor Jesus que eles estavam ali reunidos, e esse nome é um nome que está acima de todos os nomes, e esse Jesus diz assim: vocês o mataram, vocês mataram o Santo de Deus, vocês o crucificaram, o justo, o Santo de Deus, o Redentor, o Salvador, o Senhor, que andou fazendo bem por toda parte, e vocês o mataram, colocaram em um madeiro, vocês crucificaram, o crucificaram. Fato é, para que vocês sejam perdoados, então arrependei-vos. Arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa, para que sejam cancelados os vossos pecados, para que seja quitada a vossa dívida, para que seja apagado o vosso ato de perversidade, porque vocês crucificaram o Santo de Deus, que andou por toda a parte fazendo bem, porque Deus era com ele, e ele era ungido de Deus, porque ele curava, ele libertava, ele salvava, ele amava, ele tinha ato de misericórdia, ele sempre estava na multidão operando, ele sempre estava ali no meio do povo abençoando. E vocês o mataram, vocês o crucificaram. Arrependei-vos, porque debaixo do céu não há outro nome a dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Aleluia, arrependei-vos, para que possa encontrar tempo de refrigério. A palavra é arrependei-vos, para que seja apagado, cancelado os vossos pecados embaixo dos céus. Aleluia. Naquele momento parece que o Império Romano tinha vencido, e os discípulos tinham essa consciência, e os discípulos estavam vivendo esse momento. O discípulo que andaram com o mestre, o discípulo que caminharam com o mestre, o discípulo que todo momento estava ali sendo abençoado pelo mestre, recebendo os conselhos do mestre, recebendo o carinho do mestre, o amor do mestre, o cuidado que o mestre tinha. Eles vendo o mestre fazer milagres miraculosos, milagres extraordinários. Eles viram o mestre ressuscitando mortos. Agora eles verem que o mestre está morto. Vocês já pensaram a cabeça desses discípulos e esses apóstolos? Está diante de um homem que fazia milagres e sinais miraculosos, que fazia o mar parar, que fazia o vento se aquietar, as ondas se acalmar, que expulsava legiões de demônios, que curava cego, que limpava os leprosos, libertava os endemoniados, atraía a multidão após si, abria os olhos aos cegos. Vocês já pensaram a cabeça desses discípulos? Critica-se tanto, fala-se tanto que eles eram incrédulos. Se tivéssemos lá, seríamos pior do que eles.
Está com um homem que é vencedor, está com um homem que é poderoso, está com um homem que opera todos os tipos de sinais e que conhecia o coração de todos. Está diante de um homem que se declara ser filho de Deus. Está diante de um homem que se declara o libertador do mundo, o salvador do mundo. Está diante de um homem que diz assim: esse templo será destruído, mas em 3 dias será recuperado. Aleluia. Está de um homem que diz assim: olhe, João Batista na verdade foi um grande homem, nascido de mulher, fez muitas coisas, foi o meu precursor, anunciou a palavra, mas está aqui um que é maior do que João Batista. Aleluia. E importa que como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, no alto da caveira. Está diante de um homem que o seu discurso era o mais belo de todas as nacionalidades. Está diante de um homem que é chamado de mestre, que todo mundo parava para ouvir o seu discurso, porque ninguém falava como ele falava, ninguém tinha a mesma sabedoria que ele tinha, ninguém revelava como ele revelava, ninguém tinha sabedoria que ele tinha. E estava diante de um mestre que andava por cima do mar. Estava diante de um mestre, convivendo com um mestre que um momento proporcionou que um homem, um ser humano, andasse por cima das águas, pelo menos por algum momento. Está diante de um homem, junto com um homem, caminhando ali, todos esses 3 anos, naquela intimidade, naquela dimensão espiritual. Para Pedro e João, que teve com Jesus no Monte da Transfiguração, que viu Jesus naquele momento, meu Deus do céu, ele se transfigurar. E está ali com um veste resplandecente, e está ali num resplendor de glória. Eles agora contemplam, se tiveram essa experiência, Pedro, Tiago e João, de um homem como esse que vê os céus descer, e que 2 dos profetas, Moisés e Elias, está conversando com Jesus. Se sabe, pelo que subentende, que quem sabe estava falando acerca da crucificação de Jesus. Viver momento tão deslumbrante como esses e marcante. Imagina você estar diante de um homem que é profeta, que é homem de Deus, que Deus honra, que Deus usa, que Deus se revela, que Deus se manifesta. Agora eles se deparam diante da realidade de que Jesus está morto. Pode dar glória a Deus, porque Ele está aqui. O Nazareno está aqui. O Nazareno está no meio da sua igreja. O Nazareno está no meio do seu povo. O Nazareno está em todo lugar, não daquele que gosta de dar atenção para Ele. O Nazareno gosta de quem aplaude a Ele. O Nazareno gosta de quem o adora. O Nazareno gosta de quem o invoca. O Nazareno gosta de quem Ele ama. E daquele que faz questão de estar em sua presença. Chalamando cantarabia covianai. Leberece cantarabianai. Ter um Jesus morto naquele momento era um contraste. Ter um Jesus morto naquele momento era um momento de total turbulência. Ter um Jesus morto naquele momento era conflito, era desespero de alma, era aflição, era sentir sozinho e cercado pelo medo. Allah de cantarábia. Vocês já pensaram o que eles viveram? Vocês já pensaram? Ter um Jesus crucificado. Tem um Jesus que dominava, tem um Jesus que fazia o impossível acontecer. E agora tem um Jesus preso numa cruz. Tem um Jesus agora com um ladrão de um lado, com um à direita e à sua esquerda, e sendo ainda naquele momento escarnecido pelos soldados romanos, zombado pelos soldados romanos, tamanha zombaria. Tem um Jesus agora diante de uma situação como essa, sem falar do Sinédrio, sem falar da situação do Sinédrio. Sem falar de um Jesus que caminhou com eles, discípulos, e um deles simplesmente entrega Jesus com um beijo e vende Jesus com 30 moedas de prata. Você já pensaram na cabeça desse discípulo, como ele se deparava naquele momento? Tem um traidor no meio que o chamava de Jesus, o chamou de amigo. Você já pensaram nessa situação, amada igreja do Senhor? Vocês já pensaram como se encontrava esse discípulo naquele momento, esses apóstolos? O que será que eles pensaram? Já pensar, imagino que aqueles pensavam, conflito de mente, de pensamento, de sentimento.
a dependência sentimental que eles tinham de Jesus naquela hora, de um companheiro, de um amigo, e que eles agora têm que se esconder com medo também das autoridades romanas, com medo do Império Romano, com medo dos soldados, com medo de ser morto, porque eles pensavam naquela hora e diziam: se prender a Jesus, imagina nós. E no lá para João capítulo 13, Jesus vai dizer assim: se fizeram assim com o lenho verde, o que não farão com o lenho seco? Jesus se apresenta como sendo um lenho verde, como sendo um rebento da oliveira, a raiz de Davi, como sendo aquele rebento novo que vem para fazer tudo novo no meio da vida do povo de Israel. E Jesus fala lá em, aleluia, na palavra, diz assim: se fizer assim com um lenho verde, muito mais com um lenho seco. Se fizeram com um lenho cheio de robustez, de vigor, de unção e graça, aleluia, o que não farão de vós também? Se fizeram com os servos, que também não farão com o filho. Se fizeram com o senhor da casa, também o que não farão com os seus escravos. Se assim o fizeram, mas ele próprio declara lá no Sermão da Montanha, lá de Mateus 5, ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, caluniados, quando forem vituperados, quando forem maltratados, perseguidos, arrastados até as autoridades humanas, até as autoridades. Não se perturbem, porque este é o sinal que vocês são meus. Não se aflijam, não se desespera, não saia do foco, não saia da visão, não saia da dimensão, porque esse é o sinal que vocês são meus. Porque este é o sinal que vocês têm um dono. Esse é o sinal que vocês têm um Senhor. Este é um sinal que vocês não são daqui de baixo, vocês são de cima. Como eu deste mundo não sou, vocês também não são deste mundo. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. E se fizer assim com o pai de família, também farão com vocês. Jesus a todo momento estava ensinando os seus discípulos, dando instrução para eles e dizendo: na verdade, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar com tamanha glória e tamanho poder. Aleluia, aleluia. Necessário se faz que o Filho do Homem sofra na mão dos pecadores. Necessário que se faz, mas eu vou ressuscitar. E nós, como seres humanos limitados, apesar de sermos filhos de Deus, apesar de sermos herança do Senhor, de termos a presença do Espírito Santo, de termos o penhor do Espírito Santo, mas nós não somos inteiramente Espírito, nós também somos seres humanos. Nós somos carne, temos sentimento e temos nossos dilemas, nossos questionamentos, temos nossas dúvidas. Porque no momento quando a situação se trava, quando a situação fica complicada, trava-se a mente. Porque você não consegue absorver o que está se passando naquele momento, por mais que você fosse avisado, por mais que o Senhor venha revelar, por mais que Ele venha falar, por mais que Ele venha nos instruir. Mas quando chega alguns momentos em nossas vidas, momentos que se complicam, momentos de complicação, então a gente fica como que desorientados. Aqui o discípulo está trancados as 7 chaves, com medo dos judeus. Aleluia. E agora vai dizer o texto, o escritor João vai dizer que Maria Madalena, os outros evangelhos vai falar das 4 Maria, mas aqui Maria Madalena é dado um destaque para ela. Por que Maria Madalena, que era a escória da sociedade, que era o lixo do mundo? Por que Maria Madalena, que foi pega em adultério, no pleno ato de adultério? Por que Maria Madalena, que tinha 7 espíritos malignos? Por que Maria Madalena recebe esse destaque nesse momento? Porque esta mulher não deveria ser ela. Deveria ser Maria, pelo menos a mãe de Jesus. Por que Maria Madalena? Por que Maria Madalena? Por que Maria Madalena? No meu ver, não deveria ser ela. No ver dessa igreja aqui, não deveria ser Maria Madalena.
Maria Madalena, ela era a pior, meu Deus do céu, o pior ser humano da sociedade. Inclusive para as mulheres casadas, porque ela gostava de estar em praça pública em atos ilícitos e publicamente. Então, pelo menos as mulheres casadas não deveriam gostar dela. Deveria gostar dela. Era uma mulher impura, era uma mulher indigna, era uma mulher adúltera, era uma mulher que tinha o pombal inteiro de pombagira. Não tinha só a pombagira, não. Ela tinha um pombal. E ela não deveria ser indicada para ver Jesus primeiro. Ela não deveria ver Jesus primeiro, não. Ela não deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus. Isso aqui é Jesus falando conosco. Isso aqui é Jesus nos revelando. Isso aqui é o Senhor nos sacudindo. Isso aqui é o Senhor nos chacoalhando. Aqui é o Senhor desvendando mistérios no meio da igreja dele. Aleluia. Que o menos indicado para nós é o mais indicado para Deus. Aquele que eu menos amo é aquele que Deus mais ama. A que mais criticamos, pois é para este que Jesus vai se revelar. A que mais rejeitamos, pois é a este que o Senhor peço que mais vai abraçar. Pois é a este que Jesus faz questão justamente de dar determinado privilégio e determinada honra. Para mim, ela não deveria ser honrada. Ao nosso ver, não deveria ser ela. Ao nosso ver, já que era para ser uma mulher, deveria ser Maria, a mãe de Jesus, ou Maria Salomé, ou a irmã de Lázaro. Deveria ser pelo menos uma dessas aí. Madalena não. Ela não era indicada. Não deveria. Segundo a história, parece que é ela também que vai lá ungir Jesus. De forma pecadora. Quando diz pecadora, é uma pessoa de vida realmente indigna. Não deveria ser ela. Mas ela, justamente ela tem o maior privilégio do que os discípulos. Tem maior privilégio do que aquela que carregou Jesus 9 meses no ventre. Ela, não. Tudo menos ela. Vamos aprender, igreja. Vamos aprender. Vamos entrar na visão. Vamos entrar na dimensão. Vamos entrar na revelação da glória. Vamos entender o que Deus está aqui nos falando. Vamos entender o que Deus está aqui nos ensinando nesta noite. Por que Maria Madalena? Por que ele? Por que Pedro se tornou? Por que Pedro se tornou líder da igreja se ele tinha negado a Jesus? Por que tem que ser Pedro? Pedro negou o mestre por 3 vezes. Pedro fez de tudo para fazer Jesus desistir do propósito da cruz. Por que esses? Não deveria ser eles. Não deveria ser este. Não deveria ser esta. Pois é assim que Deus faz. Deus chama à existência aquilo que não é. E Deus escolhe o que não é para confundir o que é. Sempre um decanterebianai. Ele pega os grandes ele pega os pequenos para confundir os grandes. Ele pega os analfabetos, os semi-analfabetos, para confundir os de faculdade que tem doutorado e anel no dedo. Entenda! Não era para eu estar aqui com vocês, não. Não era eu. Não era. Não deveria ser eu. Aí chegou a revelação. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Não era eu.
como deveria ser. It's your way, the castaway this day. I dwell inside, wasting. Many still vem. Escuta assim, ó, mundo ei, all fade design. All you way she came, we are moving. All let's stay behind. O vem, my heart is deep, Muhammad. Holy hand, one desire, de sweet hand, we've stayed over his life, mystery. Oh, faith, oh, it's time. Oh, this place, love. Te fez te são te ouvir e lá se vai Maria Madalena. Onde colocaram? Na conversa ia ela com outras mulheres, mas ela se destacou. Quem nos removerá a pedra? Foi com bálsamo, especiarias. Ela era muito grata. Jesus a tinha libertado de 7 espíritos. Ela recebeu salvação, recebeu perdão, recebeu graça. Isso é algo que Deus muito se alegra. É quando nós temos um coração grato. É quando nós o adoramos, nos prostramos aos seus pés, nos rendemos e dizendo: Senhor, como eu te amo. Tu és o amor da minha vida. Tu és a razão da minha existência. Tu és o meu tudo. Sem o Senhor eu não vivo. Ela foi com esse espírito. Eu irei ver o corpo do meu mestre. E ela foi. Chegando lá, ele não estava. O corpo de Jesus não estava. Ela correu. Diz o texto que ela foi, correu. Ela avisou para Pedro. Disse: Ai, de governância. Interessante que no momento quando ela se depara com o mestre, com Jesus, ela corre para o abraçar. E ele diz: não me detenha, porque eu ainda não subi para o Pai. Raboni, em hebraico quer dizer mestre, meu mestre. Raboni, Raboni, meu mestre, não me detenha. Ela correu para abraçar os pés dele. Não me detenha, mas corra e vá avisar para Pedro. E ela foi, correu
e disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Pedro corre com outro discípulo. Diz: essa mulher está doida. Esta mulher está tendo visões. Esta mulher está com fanatismo tão grande que diz que viu o Senhor. Mas Pedro com outro discípulo corre. Chegando lá, Pedro, o discípulo que correu primeiro, ele não entra no sepulcro. Pedro entra e confere que lá estava os lençóis. E tinha um lenço que está fora dos lençóis. Que este lenço é o que estava sobre a face de Jesus. Um lenço de rosto, que cobriu o rosto dele nos preparativos do sepultamento. Lá estava esse lenço dobrado. E Pedro olha o detalhe de 3 vezes ou 4 vezes, repete o texto 3 vezes. O lenço dobrado. Aleluia, um lenço dobrado. Aleluia. E Jesus disse para Maria Madalena: Maria, corre lá e diz para todos que à tarde eu estarei na Galileia. Que eu irei adiante de vós, eu irei para a Galileia e lá vocês me vereis. Lá vocês me verão. E à tarde aconteceu que estavam todos trancados, com medo dos judeus. E Jesus entra, com casa, porta trancada, sem porta. Meu Deus do céu, Decovianai. Estava com todas as trancas possíveis. E Jesus entra de uma maneira triunfal. Ele entra de uma maneira sobrenatural. Ele rompe as cadeias. Ele rompe as prisões. Ele rompe os cadeados. Ele rompe as correntes. Ele rompe as barreiras. Ele rompe as grades. Ele rompe. Ele rompe. Ele rompe. E Ele faz nos romper em glória. E de Orecovianai. Aleluias. Aleluias. E Jesus assim: vai e diga para os meus discípulos. Pena que muitos nossos dias estão cegos, com os olhos vendados, e não conseguem nem sentir a veracidade deste fato tão contundente e incontestável. Tão contundente e incontestável. Ninguém pode contestar. Contra fatos não há argumento. Estávamos diante de grandes testemunhas que testemunharam. E Maria Madalena foi a primeira que testemunhou. Foi a primeira que se tornou testemunha da ressurreição de Jesus. Da ressurreição do Mestre. E se torna tão glorioso que, chegando em Lucas 20... chega lá, Jesus está... vai 2 discípulos para Emaús, já cabisbaixo, murmurando, decepcionado, inteiramente confundidos, decepcionado, esgotado, desacreditando da palavra, desacreditando do que Jesus tinha falado. E lá vai os 2 caminhando. E Jesus, de repente, ele entra entre um e o outro e vai caminhando com eles no caminho. E Jesus, por que Jesus não subiu logo aos céus, logo depois da ressurreição? Por que Jesus, em vez de ele subir aos céus? Há fatos importantes nesse texto, há fatos importantes nesse episódio, há fatos importantes no episódio da ressurreição de Jesus. Por que Jesus não ascendeu logo aos céus? Porque Jesus, ele teria, aleluia, que testemunhar, ele teria que provar, ele teria que comprovar tudo quanto estava escrito acerca dele, e tudo quanto ele tinha ensinado e pregado, e tudo quanto ele falou, e ele testemunhou, e ele prometeu. Jesus, assim que ele ressuscita, ele vai o quê? Ao encontro de pessoas. Ele vai estar no meio de pessoas. Ele gosta de se relacionar com pessoas. Ele gosta de se relacionar com seres humanos. Não importa se é Maria Madalena arrependida. Não importa quem for que seja. Se é 2 discípulos caminhando para Emaús, murmurando e duvidando da promessa, decepcionado, cabisbaixo, dizendo que a promessa tinha se frustrado, dizendo que o que estava escrito na palavra não era verdadeiro. Eles diziam que estava esperando, era este que
era a esperança de Israel, que ele viria para restaurar só de Israel, que viria para resolver o problema da nação israelita. Eles estavam andando, caminhando para a aldeia de Emaús. Não importa aonde Jesus tem que ir, o importa é que Jesus quer ir. Ele gosta de ir, ele gosta de estar, e ele gosta de se fazer presente, e ele gosta de se revelar, ele gosta de falar, ele gosta de comunhão, e ele gosta de adoração. Não importa se é adorador, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, se é obreiro, se é samaritano. Não importa se ele é gentio, não importa se ele é hebreu, não importa se ele é americano, não importa se ele é japonês, chinês, brasileiro, baiano, sergipano, paulista, não importa se ele é capixaba, não importa se ele é da América Latina, da Argentina, se ele é da América Central, de onde que ele é, se ele é da Europa, não importa de onde que é, se é homem de sangue branco, sangue azul, de que reino que é, que político que é, se é rico, se é pobre, não importa. Jesus, ele quer tão somente adorador que tem coração aquebrantado. Não importa. Não importa se foi prostituto, se foi drogado, se foi feiticeiro, se foi satanista, se foi ateu, se foi um adulto, se foi um cachaceiro, se foi uma adúltera, se foi um prostituto. Não importa. O que importa é que Jesus faz questão de transformar a vida. Ele faz questão de se revelar. Ele faz questão de se apresentar. Ele faz questão. Se apresenta para Maria Madalena. Pedro não viu Jesus no túmulo. Pedro não teve o privilégio de chegar perto de Jesus no túmulo. Para ele ficou apenas o lenço. O lenço ele pôde ver. Ele pôde ver o túmulo vazio. Ele pôde ver os lençóis que estavam envoltos ao corpo do Senhor. Ele viu o túmulo vazio, com os lençóis e com o lenço que estava longe dos lençóis. O cenário ele viu. O sinal ele viu de um túmulo vazio. Mas Jesus ele só foi ver na Galileia. Ele só foi ver Jesus ressurreto, ressuscitado no encontro com os outros discípulos. Mas no túmulo, no ato da ressurreição, no momento, no local, no lugar, só Maria Madalena. Aleluia. Glória a Jesus. Que está na visão, entenda. Entra nessa dimensão. Entra nessa esfera de comunhão com Deus. Entra nessa esfera de revelação divina. Entra nessa esfera desse mistério nessa noite. Quem sabe você pode ser uma Maria Madalena que está aqui. Quem sabe você pode ser. Julgado por muitos, condenado por muitos, mal visto por muitos, desacreditado por muitos, inclusive pela família. Desacreditado dos irmãos da igreja, desacreditado de todo mundo. Mas cuidado, terrácio. Que todos se segurem, porque o Senhor ele vai se revelar. Que todos se segurem. Como o Senhor trouxe a palavra, por que deveria ser eu para estar aqui? Por que uma mulher? Por que eu? Quem quer saber demais é só ir lá e conversar com Jesus. Quem não está satisfeito, que está insatisfeito, que não está contente, está questionando, é só ir lá conversar com ele. Deus permita que ele tenha o direito, que ele dê o direito de você pelo menos se abraçar com os pés dele, para você ouvir o que ele tem a lhe dizer. Ai, de cantarabia. Ai, de cantarabia, covianai. Umbrende essa condarabia, na mandubre cantarabia. Porque na ronda récia,
Não deveria ser Pedro para estar aqui, não deveria ser João, não deveria ser Tiago, não deveria ser o discípulo do amor, não deveria ser aqui um marido com a mulher, não deveria ser aqui dois santos, um apóstolo com um apóstolo, não deveria ser um doutor, um doutorado em teologia, não deveria ser um homem culto, um homem nobre, de boa aparência, bonito, olhos verdes, cabelos loiros, com muitos anéis por todo lado nos dedos. Não deveria ser um homem com um grande diploma de pendurado na parede, dizendo eu sou, eu sei, eu tenho, eu me capacitei, eu estudei, eu sei vários idiomas, eu sou culto, posso viajar. Se eu for para os Estados Unidos, eu falo inglês fluente, eu falo francês, eu falo português, eu falo tudo, eu sei falar tudo, eu sei distinguir todos os enigmas, eu sei falar muito bem, eu sei. Nos livros sou crânio, sou sábio, sou grande, sou entendido, tenho boas amizades, sou muito culto, tenho dinheiro, tenho, meu Deus, tenho, eu sou. Chabecúvia. Não, vai lá buscar o pescador. Eu quero pescador. Vai buscar o pescador. Vai buscar o arador de terra. Vai buscar o vaqueiro. Vai buscar a doméstica lá. Eu quero a doméstica, a terra doméstica lá. Eu quero ela. Quero a faxineira. Porque se eu colocar o grande vão humilhar os pequenos. Põe pequeno, não humilhar os pequenos. Eu quero os pequenos. Se eu colocar grande, vai desprezar os pequenos. Aí vocês vão entender o por causa de tantas coisas que estão acontecendo lá fora. De tantas coisas que eu não quero criticar ninguém. Deus me livre e guarda. Eu quero ser simplesmente a voz da atalaia. Quero simplesmente falar o que o Senhor me manda. Sabe por que não tem muitos ricos na igreja? Porque se a igreja encher de rico, eles vão expulsar os pobres. Pobre aqui vai comer apertado. Sabe por que não traz os doutor? Porque os analfabetos vão ficar do lado de fora. Sabe por que não traz muito branco? Senão os pretos vão ficar lá na esquina. Sabe por que não traz muita moça bonita? Muito moço bonito? Para onde a bomba gira não querer reinar aqui dentro. Para que a gente de BNW aqui? Para colocar o pobre dos irmãos para ser o lavador da BNW deles? Para quê? Banda essa. Para quê, doutor? Para que médico aqui dentro? Para que advogado? Para nos humilhar nessa pregação? Baixa Juninho. Juninho já é nosso. Juninho. Fala nossa língua aí. Se prender para do lado que é estreito. É sangue bom, é gente nossa. Mas tem que ser forjado no fogo. Tem que ser levantado no barro. Para ser grande aqui, tem que levantar aqui dentro. Para que empresários de 50 mil de dízimo? Para quê? Para comprar a igreja? Para o pastor Zé Bispo não poder pregar mais, nem pastor Sônia, nem eu, nem o evangelista José não poder dirigir os valentes? Para que um homem de 50 mil de dízimo aqui dentro? Para quê? Para ele dizer que só quer doutor em teologia pregando aqui? Para ele dar uma mensagem pronta e assim, ele só vai pregar isso aqui. Para quê? Para quê? Porque no lugar que tem estes aí, a nata, a parte gorda da sociedade, os pastores comem a piada amarrado pelo pescoço. Para quê? Para quê? Para quê?
Pra que essa guerra cheia de moças loiras bonitas? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Um ou dois já tá bom. Pra que rapaz bonito aqui dentro? Um ou dois tá de bom tamanho. Tem mais ou menos aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Meu Deus, que negócio é este? Pra quê? Robson pequenininho, Yara pequenininho, Jordano pequenininho, que me dava muito trabalho para chegar para cá, foi puxado pelo pescoço, puxado pelo anzol. Tem uma aqui que mais melhoradinha, que tem uma faculdadezinha. Tá bom, fica aí. Cabeleireiro de primeira. Um que toca ali um pouquinho de teclado, um pouquinho de conhecimento. Pedreiro. Faxineiro. Dá um kit. Qual a tua ocupação? Outro barbeiro lá, cabeleireiro também. Ah, tem um melhoradinho ali no meio. Tem um melhoradinho lá. Melhoradinho, irmão Júnior. Um melhoradinho. Tem irmã Nelson também, melhoradinho lá. Melhoradinho. Ah, tem Renata também. Cadê? Tá aí? Cadê Renata? Tá aí? Sim, melhoradinha também. Tem Hilton. Tem umas cabeleireiras também para ajeitar o cabelo das irmãs, para não ficar com o cabelo twin. Tem umas aí também que arruma as unhas das irmãs. Eis aí os obreiros do Senhor. Tem outros aí, tem outros aí também. Não é? Tá bom. Os valores. Os valores. Esses são os valores da terra. Mas os do céu ninguém pode calcular. Esses são os valores humanos. Mas o que vale não é daqui, é de lá. Tcharekovianai. E não venha pra cá, mentira, querer falar muito difícil não, para o senhor não te tirar daqui. Não venha pra cá fazer igual o baiano, como dizia minha mãe e minha avó. Não tem lá muito ser besta não, para o senhor não tirar. Vem não. Vem com muita mistura não. Não venha com muita trapeça pra cá não. Não venha com muita arrumação não. Fala o que você conhece, fala direitinho, bonitinho, direito. Fale. Todo mundo direitinho, arrumadinho, faz tudo direitinho pro Senhor, mas não fique com ser besta não. Se você quer me olhando, pessoa, se eu sou certa, fica todo me espiando assim, me olhando pra mim. Não é eu não, é o Nazareno. Não, é o Nazareno. O Simão de casa é o Nazareno. Por quê? Maria Madalena foi a testemunha da ressurreição. A nossos olhos. Então, e a de Samaria também. E a de Samaria. A mulher casada gostava dela, conhecia os homens da cidade tudinho. Largou o cântaro dela e disse assim: ei, venham cá rapidinho. Eu vi um homem lá que me disse tudo. Eu encontrei com um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Porventura não é este. Eu achei aquele de quem estavam dizendo que era ele. Porque ele me contou, falou toda a minha vida, ressuscitou. Ele revelou toda a minha vida. Aí veio um cara depressa, veio os homens da cidade tudinho, todo samaritano, não veio nenhuma mulher, só veio os homens. Ela conhecia tudo. Olha aí, uma missionária. Uma missionária acabou de conhecer Jesus e foi lá chamar os samaritanos para vir conhecer Jesus. Quando os samaritanos chegaram, creram em Jesus não mais pelo testemunho da mulher, mas por aquilo que eles viram. Eu quero dizer que está muitos machões por aí. Tem muitos por aí alienados que estão perdendo grande ministério em suas igrejas. Ministério da mulher, feminino. Tem um monte de alienado, de tonto, abestado, como diz agora. É fato. Quer ser melhor do que Jesus. Jesus pegou duas mulheres para ser missionária.
A que tinha 7 demônios, ele expulsou. Tinha um pombal inteirinho. A de Samaria também tinha, era ligeira também ela. Tinha um pombal inteirinho com ela. Mas quando Jesus falou assim, vai buscar lá seu marido, chame ele lá. Não, peraí, não tenho marido não. Teu não. Você falou muito bem, você está com o 6º aí, não é seu ainda não. Você já teve 5 e o que tem aí não é seu ainda. Ela correu depressa. Jesus não mandou ela ir lá chamar samaritano. Jesus não mandou não. Jesus não mandou ela ir lá. Mas ela largou o cântaro. Nem levou a água. Deixa seu cântaro hoje na beira do poço. Deixa teu cântaro. Ela largou o cântaro e saiu correndo. Correndo. Que a mensagem de Jesus é com pressa. Que tem coisa boa, tem que ter pressa para anunciar. Quem tem algo bom tem que correr para levar. Tu tem uma mensagem boa, corre depressa, vai levar, vai proclamar, vai pregar. Vai falar da grandeza de Deus que você está sentindo, vai levar. O que Deus falou com você, está lhe ensinando, vai levar, não fique só para você não. Só por uma palavra, sabe por que Jesus falou assim, não, vai buscar chamar seu marido. Jesus não tem marido não. Ela sabia que não era dela. Tá com o cara dos outros. Quem tá com o cara dos outros aí, vai entregar, por favor. Fique não fique com aquele que desceu. Aí agora, não, teu marido. Você disseste de verdade. Você é verdadeiro. Eu gostei de você ser sincera. Jesus gosta de sinceridade. Gostei. Vai chamar seu marido. Não, Jesus, não tem marido não. Ela correu quando ela viu isso daí. Meu Deus, o que é isso? Aí largou o cântaro, correu para a cidade, chegou lá, anunciou, alvoroçou a cidade, trouxe todo mundo. E Samaria é uma cidade importante. Não sei o que ela fez. Como é que ela fez? Sei que Jesus ficou lá sentado na beira do poço. E ela correu, chegou lá na missão, fez tudo isso daí. As 2 mulheres alvoroçadoras. Sempre tem essas alvoroçadoras. E essas alvoroçadoras é aquela que ninguém dá nada. É aquela que faz alvoroço, que vai para lá, corre para cá, ajeita aqui, ajeita lá. Alvoroçadinha, vai. Quando você vai ver, ela tudo feito. Faz o que os estudados não faz. Faz o que as mais santas não faz. Essas alvoroçadoras, que ninguém dá nada. Olha assim, não tem aparência, não se veste bem, não fala bem. Tem um falar meio rude. É meio rude nas palavras, é meio brutinha. Às vezes tem pavio curto demais. Mas essa daí que é boa, que essa daí, tanto ela alvoroça por um lado como pelo outro também. Pelo outro também, ela tem pressa de levar a mensagem. Ela foi pressurosamente correndo depressa. Isso foi. Tanto Maria Madalena para encontrar os discípulos e quem encontrou pelo caminho, mas eu sei que ela foi lá dizer a ele, está tudo, ó, Jesus ressuscitou. Encontrei com ele, vi, sou testemunha disso. Olha que privilégio, ficou toda cheia, hein? Imagina que ela ficou toda cheia, ó, toda cheia. Ei, eu vi Jesus, ninguém viu, eu vi Jesus. Pedro não viu, João não viu, Tiago não viu, Bartolomeu não viu, André não viu, Mateus não viu, eu vi Jesus. Ei, eu vi Jesus. Diz que ela foi bem assim, eu vi Jesus, ninguém viu, mas eu vi. Tá vendo aí, papi? Só pra você ver, vou fazer pirraça. Ei, eu vou lhe arreliar agora, eu vi Jesus. Que ela foi bem assim. Glória a Deus. Ela viu que ninguém viu. Os outros foram ver depois dela. Ela que viu primeiro. Ai, que houve a nai. Olha aí, dessa. Que ela foi bem assim, andando, pulando, saltando. Eu vi Jesus, se apresentou para mim. Eu vi ele, eu vi o sinal dos cravos. Eu vi ele vestido todo de branco, resplandecente. Ele está assim, não pude tocar, mas eu vi, falei com ele, falou comigo. Me mandou anunciar, me mandou pregar. Ei, Maria Madalena, vai anunciar. Vai, Maria Madalena, vai. Você já está com a mensagem. Já está com a pregação. Vai lá. O Senhor já deu a graça. Ele já deu a graça. Vai lá, anuncia. Faz o que Ele mandou. Vai lá. Aleluia. Quando é a tarde, Jesus entra lá. Está todo mundo, Jesus. Pai, seja convosco. Ele estava aflito. Aí estavam. E não ficaram assim. Já vimos. É Jesus mesmo, todo atônito. Chegou o socorro, ele ressuscitou, é ele mesmo. Aí Jesus fala assim, eu imagino o alvoroço que foi naquele encontro, um encontro glorioso, né? Lá,
Aleluia, na Galileia. Lá na Galileia, onde foi parte principal da base ministerial de Jesus. Aí, Jesus novamente: Pai seja convosco. Pai seja convosco, homem de Deus. E soprou, recebeste agora o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também enviei a quem vocês perdoar, serão perdoados. A quem você deter, será detido. Recebeste agora o Espírito Santo. Aleluia. Oh, amada igreja do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa. Que a igreja primitiva pregar o evangelho, anunciar o evangelho bravamente, só por causa da ressurreição. A ressurreição ganhou tanta força, deu tanta coragem, deu tanta ousadia. A mensagem da ressurreição deu uma graça tão extraordinária para Pedro, para Paulo, que não foi testemunho ocular, apóstolo abortivo, apóstolo fora de tempo, mas Paulo, Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus na entrada da cidade de aonde? Damasco. Foi a mensagem da ressurreição. Foi a certeza da ressurreição. Foi pela ressurreição de Jesus Cristo que a igreja primitiva não temeu as ameaças romanas. A ressurreição de Jesus é algo tão contundente, é algo tão incontestável, é algo tão imbatível, é algo invencível, é algo contundente, é algo poderoso, é algo testificado pelos anjos na terra e nos céus. E ele tinha que ficar na terra por 40 dias, porque cerca de 500 irmãos também teve que testemunhar, comer com ele, andar com ele, ver ele, ser abraçado por ele, estar ali com ele, vivenciar as maravilhas dele, ver ele glorificado. Então ainda cerca de 500 irmãos, e daqueles 500 alguns ainda viviam e podiam testemunhar o mesmo fato. Foi por causa deste ato, foi por causa da ressurreição de Jesus Cristo que a igreja primitiva venceu toda a perseguição, venceu a morte, venceu os coliseus de Roma, venceu Nazarena, venceu ser incendiado, seus corpos vivos ser incendiado com fogo pelo imperador Nero, que era o perverso, que era o matador de crente, que era o que matou a Paulo de Tarso, que matou o apóstolo Paulo, o que matou também a Tiago. Aí já foi Herodes, tá? Mas foi, aleluia, esta fé inabalável, esta convicção, essa certeza, meu Pai do céu, do que Jesus ressuscitou. Isto foi o fator determinante para que o evangelho chegasse até nós. Foi a mensagem da ressurreição, porque eles foram testemunha, e eles testemunharam de uma maneira bravamente, corajosamente, sem temer a cilada, sem temer a morte, sem temer a fome, sem temer a espada, sem temer o frio, sem temer os açoites, sem temer as perseguições, as calúnias, as pedradas, as invejas, sem temer a cadeia, sem temer os soldados, sem temer as prisões, sem temer a nada. Foi por causa da ressurreição de Jesus Cristo que nós fomos transformados e estamos aqui hoje dando glória a Deus. Segundo algumas historiadores, né, da história, vai dizer que naquela época, quando o senhor sentava à mesa, o servo ficava de longe, à distância, não chegava na mesa, até que o amo, né, o senhor, ele completava, fazia toda a sua refeição, e o servo ficava à distância. Então, quando aquele senhor, aquele amo, melhor dizendo, terminava a refeição, a depender de como seria, ele pegava aquele lenço que era dobrado, colocado lá do prato, para ele, né, se servir ali, limpar a boca, fazer essa higiene, e terminava a refeição. Se terminasse ali, tal, ele pegava aquele lenço e jogava ali na mesa de qualquer forma. Então o servo ia entender que ele já tinha terminado a refeição. Aí o servo chegava à mesa, né? Ele já tinha terminado, já tinha encerrado aquele jantar, aquela refeição, né? Aí, pronto, o servo podia chegar à mesa e tudo bem, já tinha concluído. Mas se o amo pegasse o lenço, dobrasse ele e deixasse ali dobradinho ao lado,
Então significava dizer que ela ainda não tinha terminado, que ele ia voltar. Que ele voltaria. E que ele estava satisfeito e ele ia retornar. Ele ia retornar. Aleluia. O servo entendia isto. Que ele tinha ficado satisfeito e ele ia retornar. Não tinha terminado. E Jesus Cristo, aquele lenço que cobriu a sua face, que estava dobrado à parte, deixa-nos claro, ele deixou uma missão, ele deixou uma mensagem muito clara. Que ele estava satisfeito. Aleluia. E o trabalho, ele ficará satisfeito com o seu penoso trabalho, como está lá em Isaías 53, esqueci, parece que é o versículo 27. Que ele ficou satisfeito com o seu penoso trabalho. Dando a entender que ele ficou satisfeito realmente com o seu penoso trabalho. E é pelo seu penoso trabalho que nós estamos aqui. E ele ficou satisfeito. Porque nós satisfazemos o anseio de Deus. Ele está satisfeito com o seu penoso trabalho de você servir. E ele se satisfaz com isso. Ele ficou satisfeito. Valeu a pena o ato da crucificação. Ele ficou satisfeito com isso e deixa claro que ele vai voltar para nos buscar para ele. Quase eu esqueço o final da mensagem, igreja, é isso. Ele está satisfeito com o que ele realizou na cruz do Calvário. E é pelo penoso trabalho dele que nós fomos perdoados. E Maria Madalena foi perdoada. Se tornou uma grande missionária. Ela anunciou a mensagem da ressurreição. Seja testemunha de Jesus. Nós somos testemunha em Atos dos Apóstolos. Você vai ver essa palavra bem presente. E ele dizia assim: nós somos testemunha. E nós somos testemunha de quê? Do ato da crucificação e muito mais ainda a ressurreição. Porque a crucificação sem a ressurreição não era completa. Morte e ressurreição. Ele ressuscitou ao primeiro dia da semana. E nós também ressuscitaremos. Receberemos um corpo glorioso semelhante ao dele. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito Deus. Não adianta os homens querer questionar a soberania de Deus. Não era para eu estar aqui, não. Não era eu. Para nossa ótica, não. Mas o Senhor quer eu, escolheu eu. Ele me quer assim. Uns gostam, outros não gostam. Uns dizem, sou demais para um, de menos para outro. Para alguns eu sou demais. Para uns eu sou muito salgada, pego muito pesado e prego muito e sou dura. Eu sendo duro, o povo apronta o que apronta. Se eu fosse mole, o que é que o povo não fazia? Não sou dura não, eu tenho a medida de Deus. A turma quer aprontar, a turma quer bagunçar, quer fazer da igreja Sodoma e Gomorra. Quer fazer o que quer na casa de Deus. Estou lhe ensinando, estou mandando aí, Timóteo, estou lhe orientando aí para que o povo aí saiba como se comportar na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Manda o povo se comportar direito aí, porque é a casa de Deus. Nada de desordem na casa de Deus. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Para alguns eu sou demais, sou salgado, não sou nem salgado demais, nem doce demais, na medida certa. E não reclame não, se for reclamar fica pior, viu? Jesus me colocou para presidir sobre você, foi Jesus. Reclame com ele. Quem tem alguma reclamação? Tem não? Graças a Deus que não. Ninguém é doido, né? E quem tiver, vai conversar com ele lá. Chama ele no tribunal, intima ele. Vamos intimar ele no tribunal para a gente justificar. Aí fica estreito, né? Amém, igreja? Pai, nesse momento aqui está teu servo, teus filhos da live. Abençoe a cada um deles, que a bênção do Senhor repouse sobre cada pessoa, sobre cada lar
dos nossos internautas nesta noite, Pai. Os abençoa de uma semana na mais perfeita paz. Repousa a tua bênção em nome de Jesus. Amém.